O pessoal vai chegando com o tempo. Então, a questão nós temos o delay no YouTube, então vocês podem ficar tranquilos. Eu vou agora compartilhar em outro lugar e logo, logo a gente começa, então. Então, peço. Pode entrar no Facebook dele, do Elias, ou no nosso, aquele mesmo, e daí de lá você acessa o link, é esse link. Calma, eu vou mandar para você. Ah, não, você está usando o celular. Eu estou usando o celular, teria que mandar no da minha esposa, que está aqui do lado. Mas está tranquilo, Elias, vai dar tudo certo. É que eu vou publicar na página. Essa era na. Vamos lá, então. Vamos lá, então. O pessoal está chegando. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Enquanto o pessoal vai chegando, nós vamos conversando. A essa semana de encontro de amigos, que nós estamos falando sobre a Semana da Família também, que a igreja celebra, mas a questão da vocação. E nada mais justo do que trabalhar com a questão da vocação também dentro da igreja, não somente de padres, freiras, mas a questão da vocação ao serviço da igreja. No caso, vocês trabalham com arquitetura, então que é muito caro para a gente, nós que estudamos arte sacra, e nós temos que dialogar tanto com as pessoas que trabalham com pesquisa, as pessoas que trabalham com história da arte, com arquivos, e também com os arquitetos, aqueles que vão nos ajudar, auxiliar quando uma igreja é histórica, ou quando novos projetos, adaptações e tudo mais. Então, eu agradeço a presença de todos, queria dar as boas-vindas, né, a Marcelo Damaso, que está em Paragominas, depois ele vai se apresentar lá no Pará, um pouco longe da gente, do eixo Rio-São Paulo, Minas Gerais, a quem eu convidei e ele aceitou logo de cara, então muito obrigado. E também o Luciano Novelino, que é de São José dos Campos, ali no Vale do Paraíba, pertinho de Aparecida, ali uma região muito bonita do estado de São Paulo, que é quase indo para o Rio de Janeiro. Então, queria dar as boas-vindas a ele também. E vamos iniciar se apresentando. Eu acho que é válido vocês falar um pouco de vocês, do trabalho, e depois nós vamos para a parte das apresentações, que é a questão vocês apresentar uma igreja e tudo mais, e depois vamos acolher as perguntas. Pode começar contigo, Marcelo. Tá joia, Elias, agradeço aí o convite. Eu estou fora do eixo Rio-São Paulo, mas eu sou de Vitória, Espírito Santo. Tá? Bom, eu comecei a minha formação em 92 e 93, quando eu fui para os Estados Unidos, e lá eu fiz desenho arquitetônico. Quando eu voltei, eu fiz engenharia civil, comecei em Valadares, e depois eu fui transferir para a PUC de Belo Horizonte. Aí cursei engenharia civil na PUC de Belo Horizonte, formei em 99, 2000. Voltei para Vitória, comecei a arquitetura, porém eu tranquei e vim morar aqui no Pará, como você falou, né? Estou morando aqui em Paragominas desde 2003, tá? Cursei arquitetura sustentável em Fortaleza, em 2008 e 2009. Desculpa, 2010 e 2012. 2011 e 2012. Cursei a arquitetura sustentável. E desde muito tempo a gente tem trabalhado aí com essa parte de projeto, interior de igreja. Quando eu cheguei aqui no Pará, conheci o padre Calazanza, foi quem me ajudou bastante aí
na concepção das igrejas. Né? Depois a gente, pesquisando e até mesmo junto com os padres e os congressos, né, de arte sacra, a gente tem participado, os museus também nos ensinam bastante coisa. Então, a nossa formação é essa daí. Luciano? Tá aí? Boa noite, Elias. Boa noite, Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês, né? Eu me sinto lisonjeado de estar participando desta live, né? Eu sou nascido em São José dos Campos, moro aqui até hoje, nunca saí de São José dos Campos, é uma terra muito boa, muito gostoso, é uma terra abençoada. A minha formação, a princípio, desde muito cedo, eu me formei voltado para a indústria, porque aqui é um polo industrial muito grande. São José dos Campos tem empresas do ramo aeroespacial e diversos outros tipos de indústria. É uma cidade bem industrializada. Então, desde cedo eu fiz Senai eletrônica, depois fiz técnico eletrônica, daí eu ingressei nas empresas. Teve um período que eu estudava cursinho para prestar vestibular e estudava muito, né? E chegou num período que ia começar os vestibulares, a Embraer me chamou para trabalhar. Eu tinha 19 anos. E daí eu falei para minha mãe, e agora eu estou estudando o ano inteiro, tenho o sonho de prestar o vestibular para arquitetura, mas a empresa me chamou, e pode ser que eu não passe no vestibular, porque é difícil, né? É concorrido. Então ela falou, Luciano, trabalhar é bom, amanhã prova, estudar é bom, amanhã prova, você que vai ter que decidir. Aí eu acabei decidindo por ficar na empresa, daí continuei alguns estudos voltados para a indústria, até que em um determinado momento eu falei, poxa vida, eu queria fazer arquitetura desde o início, que era uma questão até vocacional, por eu sempre ter um contato com desenho, com arte, eu sempre gostei disso e achava que a arquitetura, acreditava que a arquitetura era, de fato, o caminho, né? E aí eu ingressei na Faculdade de Arquitetura, na Universidade do Vale do Paraíba, aqui em São José mesmo, e fui trabalhando tempo na indústria, e estudando arquitetura. Me formei, né? Teve um período que eu interrompi a minha passagem na indústria, aí eu consegui fazer estágios em construtoras, em lojas de design, de interiores aqui em São José, iluminação, e fui juntando um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de cada experiência. Até a indústria aeronáutica me deu muita experiência, muita coisa, muito material que eu utilizo hoje. No meu trabalho, vem dessa experiência também da indústria, né, dos materiais, né, é um avião, mas toda a arquitetura é feita para o homem, né, o objeto é sempre o homem. Tudo, a arquitetura pode parecer que é só para residência, né, mas não, é muito amplo o leque. Então, ônibus, carro, design, avião, tudo, a arquitetura ela entra um pouco nesses campos também. Então eu aprendi muita coisa nesses campos e hoje eu optei por estar desligando da empresa para iniciar esse trabalho, porque a convite de uma irmã religiosa aqui da minha cidade, onde eu conheço ela já há alguns anos, ela é uma mentora minha, assim, ela é uma pessoa que já trabalha com arte sacra há algum tempo, e a gente teve um feliz encontro num dado momento, onde a gente começou a trocar experiência, e foi trocando experiência, e aí a gente se viu fazendo um projeto junto, deu certo, daí de repente a gente se viu fazendo outro, e assim a gente está até hoje. E daí ela me falou, né, num dado momento, ela falou, Luciano, por que você não faz o curso da Unisal? Que é um curso que está sendo dado de pós-graduação em São Paulo. Eu faço parte dessa turma da Unisal, que o tema é Espaço Litúrgico, Arquitetura e Arte Sacra. É uma pós-graduação onde um dos coordenadores do curso, inclusive, é o Padre Tiago, que teve numa live com você recentemente, Elias. Então, é ali que
Mas desde o meu TCC, o meu TCC foi uma igreja católica para minha cidade, então eu sempre ajudei aqui, auxiliei alguns padres nesse período conjugado Embraer e arquitetura. Eu sempre, desde a minha formação, que foi em 2010, de 2010 já fazem 10 anos que eu sou arquiteto, até hoje trabalhando nesse campo da arquitetura religiosa. Sim, e como a arquitetura religiosa saltou, digamos assim, aos olhos de vocês? Porque muita gente me pergunta, inclusive tem alguns alunos que eu tenho contato durante o curso de arte sacra, e eles me perguntam, Elias, como que é sair da arquitetura civil, digamos assim, de construção, edifício, e de ir para ir para o templo? Como que foi o processo de vocês? Não posso responder rapidinho aqui? Não, pode ficar à vontade, pode ficar assim. Nós temos uma hora de bate-papo. No meu caso, eu acho que eu tenho uma dívida muito grande com Deus. Eu tenho que tentar me redimir de alguma forma. Aí, brincadeira, mas eu sinto, é muito prazeroso, cara, a gente poder projetar a casa de Deus, né? Você tem uma liberdade controlada para criar, você tem uma liberdade para criar, porém você tem aquele tema, né? O tema da Nossa Senhora, o tema religioso, né? O santo. Uhum. Então, mas você vê as grandes obras mesmo, você sai para visitar em outros locais, são templos, né? São igrejas, onde a maioria das pessoas não economizam, né? Querem investir mesmo. Então, são as obras mais grandiosas, mais visitadas. Então, você como profissional, você poder participar de uma obra que vai ficar aí para a posteridade, vai ficar aí para outras gerações, isso dá muita gratificação, né? E você se sente meio que se aliviando um pouco dos seus pecados. Então é como se fosse construir para Deus como se fosse algo que você ao mesmo tempo contempla, você agradece e também você devolve, digamos assim, com o seu trabalho, né? Digamos assim. Isso aí. Até uma curiosidade, até que foi até uma sugestão do Padre Calazans, né, quando eu comecei a conversar com ele, como você vai fazer uma arte religiosa, uma igreja, né, uma arte, né, que tem a ideia geral da engenharia, que eu vou até mostrar aqui em umas fotos, mas aí a igreja é arte, né? Ela sempre se expressou através da arte. Você vê, antigamente não existia, as Bíblias eram muito caras, né? Poucas pessoas tinham acesso à Bíblia. Então a forma que tinha dos padres, né, dos sacerdotes passar a informação para os leigos, né, às vezes até a classe alta, os ricos não tinham acesso à leitura, nem sempre o rei sabia ler, né? E os escribas. Então a forma que a igreja teve de passar o que está escrito na Bíblia foi através da arte, através dos quadros, através até mesmo da própria obra, né? Da própria construção. O espaço litúrgico tem todo o conceito da Bíblia, né? Tem todas as informações bíblicas, né? A posição da porta. Eu vou pegar lá o exemplo da Catedral de Milão, do Duomo de Milão, né? Que tem os 12 apóstolos nas 12 colunas, mais alta. No entanto, Nossa Senhora está em cima do altar, mais alta e dourada, porque Nossa Senhora foi a ligação do céu com a terra, que está sobre o altar, que é Cristo, que é a Eucaristia. Então, tudo tem essa visão litúrgica. A porta que se afunila, onde você tem várias esculturas
demônios, né, que falando que a porta que leva para o céu é estreita e cheia de provações, toda essa representação litúrgica que tem não só dentro da igreja, né, mas também nas suas próprias paredes. Isso é gratificante demais poder participar de uma obra. Hoje em dia a gente não consegue ter tanto detalhe, né? Mas com esforço a gente consegue passar ainda essas informações litúrgicas, que antigamente que era apenas passada através da arte, né? Poucas pessoas tinham acesso à Bíblia, né? Através da nossa obra, né? Da nossa construção. Talvez eu estou estudando, então eles falam essa questão que as pessoas não tinham acesso à leitura, né? Elas só escutavam. Eles estavam falando da questão da Bíblia pauperum, né? Que eu acho que esse é o conceito. É aquela Bíblia que é através da arte, é através dos elementos, aquilo que compõe o espaço litúrgico e tudo mais. E você, Luciano, você falava da questão que você teve encontro com a irmã Patrícia, que está nos assistindo aqui pelo YouTube. E antes de passar para você, a irmã Patrícia, Marcela, ela fala que a sua fala fez lembrar o pensamento de Santo Inácio. Tombai, Senhor, recebei os dons, e eu devolvo com toda a gratidão. O trabalho é realmente uma forma de santificação. De fato, aqueles que se ocupam, de fato, da questão litúrgica ou da obra sacra, eu acho que é uma forma de devolver o tempo que você gasta lá fazendo, né? Seja um altar, um ambão, ou projetando, é uma forma de devolver. Mas depois eu te passo a palavra. Você, Luciano, o que te fez saltar esse olhar para a arquitetura? Na verdade, eu acho que passa pela minha espiritualidade, pelo meu encontro com Deus. E isso é um caminho de longa data, né? As minhas primeiras experiências com Deus, no meu encontro com a religião católica, frequentando grupos da minha cidade, inclusive a irmã Patrícia, ela é bem conhecida aqui na nossa cidade, porque ela animava grupos, ela sempre estava presente na juventude, ela canta, toca, ela tem, né? Então ela pregava em alguns grupos de encontro de jovens, e inclusive a minha esposa já era conhecida dela antes de eu conhecer a irmã Patrícia. Inclusive a irmã Patrícia tem até um momento da nossa vida onde ela nos aproximou mais, eu e minha esposa, né? Se hoje eu estou casado também, com 2 filhas, eu devo um pouco na irmã Patrícia. É muito legal, passa por um convívio, por encontros que a gente se deu dentro da igreja, dentro dos grupos, dentro das formações, dentro dos retiros que a gente, enquanto jovens, fazíamos aqui em São José dos Campos. Na verdade, antes de encontrar a irmã Patrícia, eu tive uma experiência religiosa no meio da faculdade. Chegou no 4º ano de faculdade, eu tranquei a faculdade, tranquei por 1 ano, e fui fazer um retiro espiritual numa comunidade, numa congregação, chama-se Comunidade Missionária Providência Santíssima, fica em Mococa, do Monsenhor Orlando, irmã Zélia e irmã Neia, onde eu tive um período que eu fui convidado para morar com eles, porque eu lembro até hoje que eu fiz um retiro e a irmã falou, Luciano, eu estava indo embora, ela falou, nossa, Luciano, preciso conversar com você e tal. E ela falou, Luciano, por que você não vem morar aqui com a gente? Eu falei, não, irmã, eu não tenho vocação para ser padre, não, irmã. Ela falou, mas quem falou que eu estou te chamando para ser padre? Se você vai ser padre ou não, quem vai dizer é ele, e apontou para o crucifixo, né? E ela falou mesmo porque o carisma da comunidade não é nem formar padre, isso foi algo que aconteceu, uma necessidade da igreja, e aí a gente começou a ordenar padre, mas o carisma da comunidade lá era devolver no coração do homem o lugar que é de Deus. E aquilo marcou, assim, que eu, a princípio, falei não. Peguei o ônibus, saí de Mococa, peguei o ônibus para Campinas, depois de Campinas para São José. E ali no ônibus eu comecei a me sentir o jovem rico da palavra, sabe? A parábola do jovem rico.
aonde Deus convida, ele fala, larga tudo, vem, me segue, e ele diz a palavra que ele se entristeceu, né? Ele estava muito apegado. E ali eu falei, encostada a cabeça na janela do ônibus, eu falei, nossa, eu não sou homem, né? De verdade, porque Deus está me chamando e eu não tenho coragem. E aí eu cheguei em São José, não durei uma semana em São José, larguei tudo e voltei para lá. E fiquei nessa experiência nesse período. Mas chegou um dado, foi muito legal, muito bacana, mas não era vocação de fato. Mas foi muito bom, foi um encontro vocacional que eu tive, muito bom, muito rico, onde me formou bastante e me forma até hoje. Eu carrego, desde aquela época, eu carrego até hoje muito daquela formação. E aí eu cheguei a um momento e falei para o padre, eu vou voltar para São José. Tem certeza, Luciano? Eu falei, tenho certeza. Não é minha vocação, eu não vou ficar mais postergando, não vou ficar aqui passando um tempo se não é minha vocação. Vou voltar para São José, vou terminar arquitetura, vou ser arquiteto, vou casar e vou ter filhos. Daí ele falou, tudo bem, Luciano, você vai ser sempre um filho nosso. E aí vim para São José. Quando eu cheguei em São José, eu rematriculei no 4º ano de faculdade, eu me rematriculei no 4º ano, aonde já tinha que apresentar uma proposta de TCC. Era a época de Copa do Mundo, onde podia fazer estádio de futebol, aeroporto aqui em São José, e na minha proposta de TCC, eu fiquei oscilando entre aeroporto, estádio de futebol, essas coisas aí, voltado para aquele momento, até que uma irmã religiosa da minha cidade falou, Luciano, por que você não faz uma igreja católica? E eu falei, e aquele negócio me incomodou, eu falei, nossa, é verdade, né? Por muitos anos, a gente que estudou, a gente estuda a história da arquitetura, a história da arquitetura em si, ela tem um vínculo muito forte com a história da igreja, com a arquitetura, ela está cravada na história da humanidade de maior expressividade em templos religiosos, né? Lógico que toda arquitetura, né, tem outros prédios, tem outros edifícios, né? Tem o Coliseu, enfim, tem outras coisas magníficas da arquitetura, mas assim, a relação com o templo religioso é muito forte, muito marcante, até mesmo porque se a gente estudar a história, a gente vai perceber que em dados momentos o ponto principal de encontro de uma sociedade era o templo, né? Era o templo. Então, eu falei, é verdade, parece que se perdeu ao longo desse tempo, né, houve uma ruptura, onde tinha-se um modelo, a gente reconhecia a Igreja Católica, a gente reconhece às vezes até as igrejas mais antigas como sendo católica do que as mais novas. Às vezes as mais novas a gente confunde um pouco se é ou não é católica, né? E esse negócio começou a mexer dentro de mim, aonde eu falei, nossa, é verdade, tem um baita de um tema. E aí eu fui ter com o bispo da minha cidade, conversei com o bispo para ele me apoiar, daí ele me sugeriu literatura, o bispo me atendeu, foi super solícito, e aí eu comecei o trabalho de TCC, foram quase 2 anos trabalhando nesse projeto de TCC, aonde no final eu entreguei para um sacerdote, né, para o padre aqui, onde o bispo me indicou que me orientasse também, e daí a gente começou, até logo depois que eu me formei, um processo de tentar realizar aquela construção, mas ainda não saiu do papel, mas uma hora sai. Enfim, e aí eu me deparei com outras questões também ali, de acompanhar o padre, de ver as questões que hoje são motivo de preocupação para a Igreja Católica, com questões de secretaria, salões paroquiais, salas de catequese, e aí a gente tem um terreno e tem que adequar todo o templo no meio de tudo isso também, estacionamento, questões de acessibilidade, e aí foi um trabalho grande. Beleza, concluí o trabalho, entreguei para o padre, legal. Aí continuei trabalhando, voltei para a Embraer, trabalhando na Embraer, aí deu um encontro com a irmã Patrícia. A irmã Patrícia foi no meu período de TCC, ela estava em Roma. No meu período de TCC, quando ela estava em Roma, eu trocava de ideia com ela via o Orkut, eu acho, na época. Era alguma coisa bem antiga aí, mais arcaica.
E aí a gente trocando de ideia assim, ela falou, um dia, eu quero ver o seu trabalho de TCC, mandei para ela, e lá tinha algo de Le Corbusier e Oscar Niemeyer, e aí ela foi me orientando com as minhas referências, né? Porque a irmã sempre tem um cuidado bem espiritual, que é bacana, e essa é uma outra parte. Mas Sim, enfim, e aí foi nascendo toda esse relacionamento, né? E daí ela falou: Luciano, você é arquiteto, que legal, eu estou aqui na Itália, você ia gostar de estar aqui, porque eu estou fazendo um curso de especialização em arte sacra, onde 90% das salas são arquitetos. Eu falei, nossa, seria um sonho mesmo e tal. E aí foi nascendo esse trocar de ideia. De repente ela viu, você é o namorado da Paulinha, conheço a Paulinha. E aí foi amadurecendo cada vez mais. E a gente foi criando laços de relacionamento cada vez mais maduro que se transformaram no futuro, projeto. depois, em projetos. Sim, Mas bacana. foi isso. Mas passa a pergunta, respondendo a pergunta assim, de forma resumida, é que o que me despertou, eu acho, para dizer em poucas palavras, eu acredito que a minha experiência dentro da Igreja Católica, né? Todas as minhas formações, todos os meus o meu caminhar dentro da Igreja Católica é que me ajudou muito assim a escolher e cada vez que eu caminhava dentro desse campo da arquitetura religiosa, eu ia descobrindo que de fato é um campo assim que me realiza pessoalmente e profissionalmente. Então, eu tenho muito que a minha primeira vocação, a vocação de ir para o céu, né? Essa é a minha primeira vocação. A segunda vocação profissional aqui, arquiteto. E agora poder conciliar os dois é algo assim que me ajuda a me formar e eu posso contribuir também com aquilo que eu amo, né? Que é a Igreja Católica. Bacana. E isso também passa pela vida do Marcelo, que o Marcelo também, no encontro lá, ele falava isso para mim também, desse encontro. E, Marcelo, então podemos começar contigo? Podemos Você sim. quer falar mais alguma coisa ou antes da apresentação? Ou você quer falar Não, durante a vamos apresentação? partir para os slides, né, lá para PowerPoint, Uhum. que aí eu acho que fica mais explicativo. Eu vou explicando. Vou Sim. compartilhar minha tela aqui. Você vai me falando aí se está Não, eu falo sim. compartilhando. Tá? Bom, vamos lá. Tá vendo aí, Elias, a minha tela? Igrejas? Elias? Ainda não apareceu não, Marcelo. E agora? Às vezes demora um pouquinho. Na minha tela aqui eu já estou vendo. Tá até a questão também do delay. Às vezes demora um pouco. Consegue ver? Ainda não. Você quer dar o stop share e ligar de novo? Acho que vou ter que fazer. Uhum. Ao vivo tem dessas coisas, né? Tem sim. Eu também tive que sair correndo, que os vizinhos chamam. Vou de novo aqui no share screen. Uhum. Já. E aí, consegue ver? Não. Não. Aquela hora você conseguiu ver antes? Sim, foi tranquilo. Deixa eu ver, problemas técnicos. Tudo ok.
Dá stop share e tenta colocar novamente. Isso, aperta lá, share screen, e você escolhe o arquivo que você quer compartilhar. Eu tô com o celular ligado aqui também, realmente no celular não aparece. Não. Será que é o problema daqui? Você não teria que autorizar alguma coisa aí, não? Não, não, tá tudo tranquilo. Deixa eu ver. O certo é aqui, ó. Deixa eu ver mais aqui. Aperta. Some a minha. Uhum. Aquela hora você viu, não viu? Vi sim. Estamos com problemas técnicos, mas vamos, vamos lá. Quer ver, Marcelo? É só você clicar no share screen, quer ver? Você está apertando na setinha verde ou não? Sim, na capa verde. Tá. Vamos então deixar o Luciano passar ou você quer tentar novamente? Última vez. Se não der certo, o Luciano apresenta, depois eu apresento. Isso. Uhum. Só apertar share screen e escolhe o PowerPoint que você quer apresentar. Consegue ver? Não. Não. Então apresenta o Luciano. Isso. Se você quiser me mandar por e-mail, eu te passo o e-mail, eu abro aqui e apresento para você, você vai falando. Ótimo. Então faz isso. Tá. Luciano, é contigo. Luciano? Boa noite, Elias. Só conseguem ver a televisão aí? Tá tranquilo? Tem algumas imagens. Está tranquila a questão da imagem do projeto na tela? Sim, tá tranquilo. Tá tranquilo? Uhum, só sua cadeira tá um pouquinho aparecendo, mas pode. Então, eu vou arrumar aqui. Eu vou tirar essa cadeira. Isso. E vou ficar... Perfeito. Marcelo, pode mandar lá para mim, que eu abro lá. Eu estou só melhor a câmera. Ver se, do jeito que está, eu acredito que talvez dê para acompanhar. Sim, tá tranquilo. Bom, esse primeiro projeto que eu vou apresentar é eu separei alguns, mas eu vou focar em dois, porque senão não dá tempo, e eu vou tentar ser bem breve, para poder explicar. Aqui, a princípio, é uma vista em planta, eu estou girando o projeto aqui no programa, e aqui tem um antes e depois, e eu não vou estar buscando, porque senão eu vou ficar perdendo muito tempo em ficar procurando a foto do antes, mas foi um projeto de revitalização. O que acontece? Essa capela em questão é uma capela dedicada a São Judas Tadeu,
onde ela era a paróquia São Judas Tadeu, uma paróquia muito grande, e aqui de São José dos Campos, fica num bairro populoso, um bairro grande, onde essa capela ela já foi a paróquia, foi a matriz da paróquia. Só que em um dado momento a cidade desenvolveu, a paróquia cresceu, houve-se a necessidade de criar um santuário, de construir um santuário que fica anexo do lado, bem do lado. Dessa porta você acessa ao santuário. O santuário é uma construção bem maior. E essa capela ficou por muito tempo sendo uma capela que tinha uma imagem de São Judas Tadeu lá, muito grande, era um velário, era um velário, onde as pessoas iam lá acender velas, e ela estava bem antiga, bem judiada, né, com um aspecto bem velho, assim. E aí o padre solicitou, falando que queria transformar ali num santuário de adoração. Um santuário de adoração, uma capela do Santíssimo, uma capela menor, onde as pessoas pudessem ir lá e adorar Jesus sacramentado. Então, ele contatou a irmã. A irmã foi a contatada para o projeto, e a irmã falou, sim, padre, eu vou, mas eu trabalho com o arquiteto, o Luciano, e eu gostaria de estar trazendo. E aí o padre fez uma reunião entre eu, ela e o padre, onde ali nasceu os direcionamentos para qual seria o direcionamento. Então, assim, muito bacana o que eu tenho aprendido, assim, muito com a irmã, nesse tempo, trabalhando com ela, e uma coisa que ela fala que é fundamental, que tem sido fundamental para o nosso trabalho, é a questão do diálogo, que nasce de um diálogo, né? E isso é muito importante. Eu tenho entendido esse diálogo como um ponto fundamental mesmo, né? Se trata de uma multidisciplinar, de uma equipe multidisciplinar, né? Era o padre, que tem a sua experiência como sacerdote, lógico, né? A irmã, como religiosa, artista sacra também, eu como arquiteto, e todo mundo vai conversando e vai tentando trazer a melhor solução. Porque uma coisa é criar um templo do zero, tenho terreno limpo e vou criar. Outra coisa é pegar um espaço que já está construído, que você tem limitações, e você tem que readequar esse espaço. É um desafio. Cada projeto tem o seu desafio. Criar uma igreja do zero tem seus desafios, e fazer uma revitalização, uma readequação, também tem os seus desafios, e os desafios não são poucos. E esse diálogo é fundamental. Então, essa capela, que agora a vista está em planta, mas eu vou começar a girar aqui para mostrar alguns detalhes. Essa daqui é uma imagem que daqui a pouco eu vou mostrar em foto, que foi o primeiro desenho da irmã. Essa é a imagem azulada. Está conseguindo enxergar essa imagem azulada? Sim, sim. Então, essa imagem azulada é um esboço do desenho que seria o mosaico principal dessa capela. E aí a gente fez todo um trabalho de sédia, desses bancos de apoio, né, à celebração, o altar, o ambão, né, e também o piso do corredor central. Daí tem a questão de acessibilidade, e daí tem os dois nichos, um voltado para Nossa Senhora Aparecida, né, um voltado para Nossa Senhora Aparecida, onde tem todo um projeto também de arte aqui, onde tem o mapa do Brasil em formato de rede, tem um mosaico fazendo alusão de que ela foi tirada da água, né? E ela foi tirada da água pelo Brasil, né? E hoje ela é a padroeira do Brasil. E aí a gente colocou em letra caixa aqui: o Senhor fez em mim maravilha, santo é o seu nome, e sua misericórdia se estende de geração em geração. E aqui do outro lado tem um nicho no mesmo conceito, na mesma ideia, e onde está São Judas. Eu vou começar aqui explicando o que foi essa revitalização.
Esta capela agora revitalizada, que denominamos Capela de Adoração, é um convite à adoração ao Santíssimo Sacramento e à contemplação da presença de Deus manifestada em Jesus Cristo. A centralidade de Cristo, agora eu vou colocar uma outra imagem aqui, que daí eu vou por aqui. Vocês estão conseguindo? Sim. Essa imagem aqui está bem bacana. Essa já é dentro já da capela ou não? Isso, essa é acabada. Lá era o projeto, era o projeto em 3D, hoje ela já se encontra executada. Falta 2 etapas ainda, que são 2 pequenos mosaicos nos nichos, mas 90% da capela hoje se encontra concluída, onde tem-se... Hoje eu fui lá, dei uma passada lá para olhar, para tirar algumas fotos, onde tem atraído bastante pessoas lá da comunidade, bastante pessoas que chegam nessa capela para fazer sua oração. É bem bacana ver isso, é bem legal, isso até mexe com a gente no sentido de dar a certeza que a gente, né, o quão limitado a gente é, mas que a gente entrega nossas limitações a Deus e a gente consegue participar de algo que é maior do que a gente. Então, a centralidade de Cristo permeia toda a atmosfera da capela. No mosaico, Jesus está na cruz, mas vivo, de olhos abertos, pois ele é o ressuscitado, e como tal, é o bom pastor, que dá a vida por suas ovelhas e cura suas feridas, deixando-se transpassar o coração. A temática da cruz está bem expressa no teto revestido de uma beleza estética e harmoniosa. Esta cruz ilumina toda a capela e todos aqueles que nela se encontram, como a nos dizer, a cruz de Cristo é verdadeira luz e ilumina a vida do cristão. Todo o ambiente litúrgico é um convite a nos banharmos no mistério salvífico da cruz da ressurreição de Jesus, cujas expressões estão no programa iconográfico que ocupa a parte central da capela. Ali, cada fiel é chamado ao mistério da contemplação e da adoração, olhar para aquele que foi transpassado e adorá-lo no mistério do pão, deixando-se envolver nas águas do seu amor. Então, tem uma questão também da água que está no corredor central da capela, Sim. Eu estou procurando a imagem, mas enfim, eu vou continuar explicando e acredito que a imagem... Sim, nós estamos vendo. Vocês fizeram a opção não do Cristo, o morto da cruz, como que todo mundo está acostumado a ter, mas desse Cristo vivo, né? Os novos projetos. Eu acho que depois a irmã está falando ali no YouTube também, falando. Isso. A temática da água percorre o presbitério, o corredor central, os nichos de Nossa Senhora Aparecida e São Judas Tadeu, e deve ser compreendida à luz de Ezequiel 47, que nos fala de uma água que jorra do templo, levando vida por onde passa. Esta água viva é símbolo do Espírito Santo prometido por Jesus, conforme João 7,38, do seu interior manarão rios de água viva. Deste modo, o mosaico nos convida a contemplar o mistério da manifestação da Trindade na história da salvação. Ali, Deus Pai está simbolizado pela mão, e então, no mosaico principal, a gente observa a mão que derrama a água, que passa por Cristo, do Cristo sai sangue e água, o sangue envolve todo o sacrário, a água cai por trás do sacrário, percorre todo o templo. Nas laterais do templo, esse mosaico vai acompanhando como que no rodapé das paredes laterais e também no corredor central. E então a gente conseguiu trazer esse efeito desse rio, né, de água viva que percorre por todo o templo. E
O Porque mistério também, da salvação... pode falar, Elias. não, também tem a questão de Nossa Senhora, né? Conforme você falou, né? Ela que foi trazida das águas, né? Tem essa Ah, questão também. isso. Aqui também no mosaico principal, que é esse aqui, tem a região que está acima do Cristo, que a irmã, né, representou nesse mosaico a Jerusalém Celeste. E é o lugar onde o templo é o lugar onde a Jerusalém Celeste se encontra com a Nova Jerusalém, que é nós aqui na Terra, né? Uhum. Então, é a igreja celeste que se une à igreja militante, que é a igreja terrestre, em adoração ao Cristo. Então, tem esses pontos dourados, que é o número dos incontáveis, né? Dos incontáveis, a população que já alcançou que já alcançou a Jerusalém Celeste. Então, tem toda uma temática, assim, o programa iconográfico, ele é pensado, surge o tema, do tema a gente tenta utilizar as nossas técnicas, né, tanto de arte e arquitetura, e a gente vai junto fazendo todo o projeto. O projeto nasce junto. Não é um projeto que nasce a arquitetura separada do projeto iconográfico. Hoje a gente está trabalhando nesse formato onde o projeto iconográfico nasce junto com o projeto arquitetônico, porque, na verdade, a arquitetura é uma manifestação da arte. A arquitetura é arte também. Né, a arquitetura tem todos os cânones lá que a gente vai, como que se dizer, seguir os protocolos que o MEC vai propor para cada um para estudar, mas na verdade a arquitetura ela é um tipo de arte, é uma das manifestações da arte, né? São tantos, a arquitetura é um. Então, ela já nasce atrelada ao projeto artístico iconográfico, onde um não está desconectado do outro. O que a gente tem percebido muito, que a gente tem ido em igrejas. Recentemente, a gente foi fazer uma proposta para uma outra igreja aqui em Jacareí, onde a arquitetura toda já está feita, já está executada. O padre só chamou a irmã para, vamos dizer, pintar a parede atrás do presbitério, né? A parede principal ali atrás da sede, ali no presbitério. Então, fica complicado, porque daí você começa a perceber que tem elementos lá que não favorecem a contemplação, que não favoreça que a arte floresça, entendeu? É complicado, acaba tendo elementos ali que às vezes a gente com jeitinho, porque a gente entende toda a questão também do que já foi investido, que é dinheiro dos paroquianos, que é fruto do dízimo, tem toda essa questão que a gente tem que tomar um cuidado, onde tudo isso são como que se dizer assim, são os desafios que a gente tem que enfrentar, né? Com jeitinho a gente tem que sugerir, falar, padre, mas aquela parede ali, se o senhor derrubasse ela, e aí muitas vezes a gente encontra um não, ou muitas vezes a gente encontra um sim, né? E com alegria a gente, na maioria das vezes que tem sugerido aqui alguma coisa, alguma intervenção, com carinho, alguns sacerdotes têm acolhido, então isso tem sido bem bacana. Agora, eu vou estar mostrando mais um projeto. Esse daqui é um projeto que a gente fez para uma capela deoniana, de um seminário deoniano em Joinville. O que eu queria ressaltar aqui é a porta. É uma porta onde é uma porta onde que a gente trouxe a marca dos deonianos, que é esse coração deoniano, e aí, só que a gente fez esse projeto, foi lá para os deonianos, acredito que eles não concluíram ainda, mas o projeto foi executado, eles solicitaram o projeto, a gente entregou o projeto, e, enfim, agora a execução é lá em Joinville, com eles lá. Mas o que eu queria ressaltar é que a ideia dessa porta permeou e mexeu com a gente por um bom período, porque esse projeto aqui já tem uns 2 anos atrás.
E é uma capela bem pequena, pode ver pelo espaço, só tem dois genuflexórios, 5 cadeiras, um altar pequeno, o sacrário, né, em madeira, né, e uma imagem. É um projeto, é um cômodo, um quarto dentro da casa paroquial, né, dentro da casa lá eu acho que é casa paroquial, na verdade. Enfim, eu queria ressaltar essa porta que ela foi inspiração para a gente no nosso atual projeto. O nosso atual projeto é um projeto do Seminário de São José dos Campos, né, na casa do seminário aqui de São José dos Campos, onde vai ser o tema dele é a transfiguração. O tema é a transfiguração. O padre que solicitou o nosso trabalho, ele deu esse tema da transfiguração, porque o seminário é onde o seminarista vai ser transfigurado, né? É o tempo que ele vai passar pela transfiguração. Então, esse tema foi bem escolhido pelo padre, junto com a irmã. E aí a gente tem a fachada principal, outra vez, o prédio já está construído, só está no bloco e cimento lá, a área da capela. Então, todo o projeto da capela ficou para a gente pensar juntos. Então, aqui a gente tem já a porta, que a porta, ela tem uma passagem, que é a passagem que você vai me ajudar mais, Elias. No momento, você pode me ajudar, Elias? Pode falar. A passagem que você vai me ajudar onde que está, porque eu estou procurando aqui. A passagem é uma passagem que fala que a água toca primeiro os pés, né, a canela, depois o joelho, depois a cintura e depois inunda. Não vou lembrar. Eu sei qual é, mas eu não estou lembrado de onde é agora. Mas eu sei. Então, mas você sabe qual que é a passagem, né? Então eu já vou chegar e eu vou achar ela já, porque essas coisas acontecem, né? Ao vivo, né? Sim. Mas interessante é projetar a capela para novos espaços religiosos, principalmente então, a questão do seminário. Isso, olha lá, ó. A capela dedicada a Santa Teresinha do Menino Jesus trará como tema principal o episódio da transfiguração do Senhor narrado no Evangelho segundo Mateus. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e o conduziu à parte. Aqui é a passagem, eu vou pular ela, tá joia? Em segundo plano, a imagem da água que nos remeterá à passagem do livro do profeta Ezequiel, 47, 1 a 9. Fez-me sair pela porta do norte e contornar o templo do lado de fora até o pórtico exterior oriental. Eu vi a água brotar do lado sul. O homem foi para o oriente com uma corda na mão, mediu 1000 côvados. A seguir, fez-me passar na água que me chegou até o tornozelo. Mediu ainda 1000 côvados e me fez atravessar a água que me subiu até os joelhos. Mediu novos 1000 côvados e fez-me atravessar a água que me subiu até os quadris. Mediu, enfim, 1000 côvados e era uma torrente que eu não podia atravessar, de tal modo as águas tinham crescido e era preciso nadar. Era um curso de água que não se podia passar a val. Viste, filho do homem, falou-me, e me levou ao outro lado da torrente. Ora, retomando, avistei nas duas margens da torrente uma grande quantidade de árvores. Essa água, disse-me ele, dirigem-me para a parte oriental. Eles descem a planície do Jordão, elas se lançarão no mar, de sorte que suas águas se tornarão mais saudáveis. Em toda parte onde chegar a corrente, todo animal que se move na água poderá viver, e haverá lá grande quantidade de peixes. Tudo o que
o que a água atingir se tornará são e saudável, e em toda parte aonde chegar a torrente haverá vida. Então, era essa passagem, Ezequiel. O que eu quero dizer aqui, Elias, é que aconteceu uma situação que depois que a gente projetou essa porta, a gente projetou toda a parte das janelas da capela, o mosaico que vai permear toda a parede lateral num formato de rio. Aqui também a gente fez alusão a Jerusalém Celeste, dando maior ênfase na imagem dos dois, um é Santa Teresinha e o outro lado é Nossa Senhora Aparecida, enfim. Daí a gente fez também o projeto dos bancos, o projeto do ambão, né? O projeto do ambão traz as palavras vídeo, sítio, volo e tecum, que é uma espécie de meditação da palavra. Primeiro eu vejo, depois eu sinto, depois eu quero e depois eu quero com ele. Então, também é pensado aqui, e tem a sédia que a gente teve uma inspiração de uma outra, de um projeto de uma outra irmã religiosa, ela tem como referência esse outro trabalho, onde a gente traz a imagem do Espírito Santo, aqui não sei se está dando para aparecer, como se ele estivesse voando de cima para baixo, e os 7 frisos em folhas de ouro aqui dourado serão os 7 dons derramados sobre o sacerdote, né? Que ele tem a autoridade vinda do Espírito para falar. Aqui também a gente tem uma alusão a uma torre eucarística, muito utilizada na Idade Média, as torres eucarísticas, e a gente deu uma modernizada, vamos dizer assim, né? E utilizou como um invólucro do sacrário. O sacrário traz essa flor, que a flor, eu vou mandar para todo mundo inbox depois que tiver assistido o nome da flor, que é uma flor que é asteca, ela se encontra, tem várias flores no desenho do manto de Nossa Senhora de Guadalupe, mas essa flor na tradição asteca, ela significa a presença de Deus, e como esse desenho foi um desenho feito por Deus, foi um desenho que foi desenhado por Deus mesmo, né? Na passagem de Nossa Senhora de Guadalupe, onde essa flor está bem sob o ventre de Nossa Senhora de Guadalupe, e ela está grávida na imagem, ali diz que é a presença de Deus. Então a gente teve a inspiração desse desenho para essa flor, para a imagem que vai ser em mosaico também, essa porta desse sacrário. E daí tem o projeto do forro, né? Tem o projeto do forro, eu estou balançando aqui, mas eu já vou parar. Tá dando para ver? Então, sim, tem um projeto do forro, é simples, é uma capela pequena também, né? E tem o altar, que o altar, ele está aqui também em madeira e pedra, né? Os elementos a gente escolhe, e também tem o trabalho no piso. O que eu queria falar sobre a porta é que depois que a gente usou a passagem de inspiração para criar a porta, a gente foi ver a orientação da capela e a porta está voltada para o sul. Nossa, foi muito legal, porque na passagem fala do sul. E isso são sinais também que nos alegra quando a gente está projetando. Por isso que é diferente trabalhar num projeto de arte sacra do que num projeto comercial, às vezes, né? Que você não experimenta essa delicadeza vinda de Deus, né? Esse carinho. Esse mosaico aqui só está aqui, na verdade, esse mosaico já existe numa igreja em Jerusalém, onde tem a passagem que a galinha envolve os seus pintinhos sob suas asas, né? Assim Deus quer fazer conosco. E isso aqui foi uma sugestão do padre, que é o reitor do seminário. Ele pediu que ele foi em Jerusalém e gostou muito desse mosaico, e ele falou se a gente pudesse fazer um mosaico nesse sentido. A gente colocou aqui no projeto só como
o real, que está lá em Jerusalém, mas a irmã ainda vai desenhar o que será o nosso mosaico, né? Lógico que terá esse como inspiração, mas acabar sendo um outro desenho. E aqui ainda não está completo, porque a gente está encerrando esse projeto, a gente está encerrando essa semana, a gente está entregando esse projeto, ainda faltam as duas figuras aqui de Moisés e Elias, mas já tem o tema da transfiguração aqui. E só vai ter, na nossa capela, a gente, dentro do diálogo, né, que nasceu, junto com o padre, a gente colocou que a gente não vai colocar os apóstolos, como é costume nas imagens da transfiguração ter os apóstolos. Aqui não terá os apóstolos, terá só Jesus, Moisés e Elias, e os apóstolos serão os seminaristas que estão ali. Então, tem toda essa ideia que a gente traz também, né? Porque o seminarista que está ali, ele já é o apóstolo. Então... Isso que eu ia falar, essa ideia de inserir essa realidade seminarística, né? De seguir Jesus Cristo. Eu não sei se vocês conseguiram enxergar tudo, tem a questão do rio aqui, mas aqui ainda está no projeto enfim, sim. A gente vai começar a execução logo em breve, e muita coisa aqui, na verdade, só serve como modelo de desenho, mas depois vai ter uma certa transformação, porque as pedras não é exatamente essa, né? As cores são mais vivas. Tem o projeto do banco e o projeto do piso. Deixa eu tirar a porta. Eu tiro a porta aqui. Tirar a porta, e aí eu tenho o projeto do piso. O piso é simples, bem simples, tem só essa faixa azul ligando todos os elementos dos polos litúrgicos, né? O ambão, o altar, a sédia e o sacrário, e aqui a gente colocou alguns pontos que vão remeter a pétalas de rosas e no número 24, fazendo alusão aos 24 anos de Santa Teresinha, que é a idade dela, e essa capela é dedicada a Santa Teresinha porque ela é como que fala, Elias? Me ajuda? A padroeira do padroeira do seminário, isso mesmo. Lá no Rio de Janeiro é São José, o nosso. Eu vou parar por aqui, porque eu acho que eu já me estendi, o Elias. E é isso que eu tinha para mostrar. Depois eu abro pergunta. Tenho duas dúvidas, eu escrevo para você. Esse é o processo dinâmico de apresentação. Agora vou para o Marcelo. Oi, Elias. Bom, eu acredito que esteja passando. Luciano, bebe uma água que daqui a pouco a gente tem umas perguntas, tá? Tá vendo, Marcelo? Isso. Você está me escutando, Elias? Sim. Tá bom. Bota aí em modo de apresentação aí da igreja, vai passando. Isso. Bom, esse foi o PowerPoint que eu apresentei, né? Achei interessante a colocação do Luciano, que ele fez a apresentação mais focada na arquitetura com a arte. A minha apresentação, vocês vão ver que vai ser mais a engenharia com a arte. Então, como eu tinha falado lá no início, a arte que era o meio de comunicação dos sacerdotes com a grande parte da população, que não sabia nem ler há muito tempo, né? Muito tempo atrás, não tinha acesso à Bíblia. Então, a arte vai ser a ligação entre nossas apresentações aí. Que eu vou focar bastante na igreja, que ainda está em execução, a igreja matriz de Dom Eliseu. Ela é dedicada a Nossa Senhora de Aparecida. Então, vamos lá, vamos começar a apresentação. Então, aí foi o meu currículo, né? O objetivo aí é apresentar o desenvolvimento criativo de um espaço litúrgico, até mesmo como que eu me inspiro para poder fazer as igrejas. Eu falei anteriormente, né, até uma ideia do Calazans, uma sugestão, quando eu vou fazer
alguma igreja, eu entro em jejum, oro pelo santo, peço intercessão e muita paz para Nossa Senhora, para a gente poder realmente ter essa inspiração aí que venha de Deus e que sempre apareça o divino, não é mesmo? Então, vamos lá. O objetivo dessa minha apresentação realmente é mostrar como que eu começo a fazer um espaço litúrgico. Pode passar. Então, vou apresentar a ideia inicial, né? O pré-projeto e as obras de algumas igrejas, vou botar lá no final. A maioria das fotos vai ser sobre a igreja de Dom Eliseu, a Nossa Senhora Aparecida. Pode passar. O que devemos expressar numa igreja? Né? Primeiro devemos conhecer, quando eu vou projetar alguma igreja, primeiro eu quero conhecer a história do santo. No caso lá de Dom Eliseu, foi Nossa Senhora da Aparecida. Então, fui atrás de conhecer melhor a história de Nossa Senhora Aparecida. Né? A gente conhecendo a história, no caso de Nossa Senhora Aparecida, outros santos, igual São Francisco, eu estive em Assis, aí também você vai ver lá no final uma igreja de São Francisco que eu estou fazendo. Então, eu busquei elementos construtivos da cidade de Assis, trouxe, lógico, uma visão mais moderna para a igreja, e você consegue ter essa ligação do santo com a engenharia, com a arquitetura. Então, acho que tudo se integra, né? E, lógico, a arte une tudo, né? Mas conhecendo a história do santo, conhecendo os lugares que ele passou, aonde ele viveu, quais foram os principais feitos para a igreja daquele santo, né? Isso traz inspiração para você poder projetar um espaço litúrgico, né? Conhecendo a história do santo. A gente precisa conhecer a história de para quem a casa vai ser dedicada, né? A casa de Deus, mas às vezes tem um santo de devoção. Pode passar. Então, essa aí vai ser a nossa igreja, né? Foi uma reforma, a igreja já existia, já estava construída, mas estava inacabada, né? Ela só tinha alvenaria e cobertura, só que precisamos trocar todo o telhado, né? Então, a minha concepção principal foi o pórtico central, esse painel litúrgico, né? Esse painel litúrgico eu desenhei à mão livre, tá? Isso aí conta a história de Nossa Senhora Aparecida, e a gente executou ele em chapa de aço. Pelas imagens, você vai ter vou apresentar aí a parte da demolição e da reconstrução dessa parte dessa fachada. E fizemos também o interior. Também vamos ter as imagens do interior da igreja. Pode passar. Então, como eu falei, essa aí já é a maquete colorida, né? Esse painel litúrgico, ele tem 22 metros de altura, tá? Eu desenhei ele à mão livre. Tem a rede, né, que une todos os milagres de Nossa Senhora. Então, aí nesse painel, eu coloquei os 3 principais milagres de Nossa Senhora Aparecida, né? Como que foi? Saíram 3 pescadores em 3 barcos separados. Então, lá em cima nós temos os 3 pescadores, né? Sobre os pescadores nós temos as pombas do Espírito Santo, que eles saíram para pescar. Então, tem vários peixes ali embaixo, só que acima dele está a Nossa Senhora, e acima de Nossa Senhora também tem uma cruz. Então, conta a história aí dos 3 pescadores que saíram para buscar o sustento da família, e eles pescaram a santa, né? E embaixo nós temos os outros 2 milagres, que foram o milagre das velas e o milagre do escravo liberto. O milagre das velas foi quando esses 3 humildes pescadores encontraram a imagem, né? Um pescou a cabeça, o outro pescou o corpo. Eles faziam as novenas numa sala fechada lá não era Aparecida, né? Hoje é nosso santuário de Aparecida, lá em Aparecida. E nesse cômodo fechado, as velas acendiam e apagavam sozinho. Então, foi o primeiro sinal do milagre de Nossa Senhora. Um outro milagre foi quando já existia
uma capela à Nossa Senhora, lá em Aparecida, e um escravo fujão foi capturado pelo capataz, estava acorrentado, e ele pediu que antes que fosse levado lá para a fazenda de volta, né, recapturado, que o capataz deixasse que ele entrasse na igreja para poder fazer uma oração. E a corrente se rompeu na frente de todo mundo. Então, do lado direito ali tem a imagem do escravo liberto. E a rede que une esses milagres. Aí também tem a ideia nos remete, né? O A de Aparecida, né? Você vê que você olhando parece o A de Aparecida, e também é uma seta que aponta para o céu. Por isso que eu também gosto de usar palmeiras na frente da igreja. A palmeira sempre tem o olho da palmeira, né? Que é a palma principal, sempre é uma seta que aponta para o céu. Então, para onde a gente tem que seguir? Então, eu gosto de usar a palmeira na frente da igreja por conta disso, que eu acho que simboliza o sentido da nossa vida, né, para o céu. Então, ela tem esse olho que é como se fosse uma seta que aponta, né? E então tem aí o ar de Aparecida, o painel. Esse painel tem 22 metros de altura, tá? Esse painel litúrgico. O ar de Aparecida, a seta que aponta para o céu, e também remete também uma mão em oração. Os dois lados parecem uma mão em oração. Do lado ali direito a gente tem um campanário que ainda não está sendo executado. E esse painel litúrgico, essa ideia, eu repliquei para todas as janelas da fachada da igreja. Tá? Como você vê, tem outras igrejas do lado aí, são outras capelas, tá bom? E a gente replicou essa imagem, dando a mesma leitura do desenho à mão livre, né? Dando a mesma leitura para as outras janelas da igreja. Pode passar. Luiz? Sim, às vezes acontece. Ah, tá. Aí. Agora é o teu. Então, essa é uma outra visão, tá, da maquete, uma maquete mais atualizada. Pode ir passando. Vou chegar nas imagens da obra agora. Pode ir passando. Então, essa aí volta. Aquela lá era a fachada inicial da igreja, tá? Isso aí era como que eu busquei, quando eu cheguei lá, né? Era essa igreja aí que eles queriam reformar, fazer a fachada. Você vê que estava bastante só estava no tijolo, né? Não estava nem revocada essa igreja. Pode ir passando. Então, vamos ter as vistas da lateral. Aí já comecei a fazer o escoramento, né? Da lateral, da laje da lateral. Pode ir passando. A visão da igreja, visão externa. Aí a gente começou. Como eu falei, né? Eu vou mostrar a sequência da obra até chegar na conclusão lá da fachada. Aí a gente fez a fundação. Essa fundação é bem profunda, foi um tubulão. Não vou entrar muito em detalhes, mas foi uma fundação bem profunda para aguentar esse empuxo, esse arranque aí desse peso dessa fachada. Ela é toda em aço, porém, até o primeiro nível ali da laje é em concreto. Em concreto, o pilar é revestido de aço, né, para poder ter a mesma textura do térreo ao topo da igreja. Para ter a mesma textura, eu fiz a caixaria em aço, né, e joguei concreto dentro. Então, pode passar. A fundação. A gente iniciando o escoramento da laje, né? Pode passar. Aí, pois é, preparando aí para receber a laje da entrada, né? Isso aí já com a armação, isso é a armação em cima do primeiro nível, onde tem o risco do ar de Aparecida, né? A preparação da armação, pode passar. Aí você, até nessa foto você consegue observar, eu não levei a laje até a porta. Por quê? Eu quis fazer a porta mais alta, porque a laje ia me limitar. Até pela liturgia, a gente tem você fala assim, ó,
a porta que leva ao céu é estreita, porém leva ao céu, então ela tem que ser alta, então ela tem que ser estreita e alta. Aí eu cortei a laje bem ali nesse pedaço aí, por causa da liturgia. Eu queria que a porta fosse mais alta do que o vão da laje, o pé direito da laje. Né? Por isso que tem esse vão ali que dá para ver. Em outras fotos vai perceber melhor. Pode ir passando. Aí já está concretado, ali você percebe... Volta a imagem anterior, por favor. Ali você já percebe que a seção da laje... Pode voltar, Elias? Isso. Ali onde eu seccionei a laje do hall de entrada aí da igreja para poder aumentar a altura da porta. Os pilares aí já estão com a inclinação que vai receber a partir daí vai ser estrutura metálica, né? Da laje para baixo foi concreto, o pilar está revestido em aço, tá? E para cima disso daí vai ser tudo estrutura metálica. Pode passar. Aí ele já tem os dois primeiros painéis litúrgicos, né? As velas, que foi o milagre das velas e o milagre do escravo liberto. E você já começa a ter já começa a conseguir ver a idealização total da igreja, que é o piso. A gente também vou mostrar a paginação do piso, que foi em granito, tá? A paginação do forro também, o forro também foi acústico. Pode ir passando, Elias. Outra visão. Essa laje que vem pela lateral, numa procissão, a pessoa ali pode passar para não tomar chuva. Então, e também ela limita um pouco o acesso pela lateral, né? Pode passar. Então, aí já são as rampas de acesso, nas laterais, a escadaria pela frente, por causa da acessibilidade, cadeirante, e também um carro consegue entrar ali debaixo, no caso de um casamento, não toma chuva. No Pará aqui, como a gente está no Pará, chove 6 meses e 6 meses de seca, né? Então, se a noiva resolver casar de janeiro a junho, com certeza vai pegar chuva. Então, isso aí para a gente aqui é bastante importante. Então, ali a rampa também é para carro, né? Tem acesso de carro ali debaixo para entrar debaixo da marquise aí da igreja. Pode isso que eles estavam perguntando aqui, a questão do acesso, né, aos deficientes. Mas você já explicou já. Tem 2 rampas laterais. As 2 rampas laterais é de acessibilidade. E na frente tem a escadaria. A próxima imagem, isso aí, bom, como eu tinha até falado no início, que a igreja é algo que você tem que pensar fora do quadrado, né? Você não é uma coisa convencional, uma casa que você já sabe como isso vai ser executado. Essa igreja aí, desde quando eu comecei a conceber esse projeto, a gente teve várias dúvidas de como executar. A primeira ideia inicial seria fazer toda em concreto, aí ficaria muito oneroso. O painel litúrgico, a primeira ideia seria fazer na fórmica de 10 milímetros, só que também ficaria oneroso. Aí eu consegui o painel litúrgico, aquele que você chegaram a ver no primeiro nível, né, os 2 painéis, eu consegui cortar ele no plasma aqui em Paragominas. Então, a gente conseguiu reduzir bastante o custo. E para a gente conseguir subir aquela estrutura, né, que são 22 metros, então, como que a gente ia fazer o contraventamento? Então, como era uma estrutura fora do convencional, a gente fez a estrutura em 3D para a gente poder ver se a gente conseguia ver algum defeito. Tá? Mas, graças a Deus, não foi só eu que estudei em cima dessa execução, tá? Tive colegas que também me ajudaram. Foi um projeto aí de execução feita a várias ideias, né? Várias pessoas contribuíram com as ideias.
né? E no final a gente chegou nessa conclusão aí que isso aí, essa estrutura seria mais viável financeiramente e dava o aspecto que eu estava procurando. Pode passar. Vamos ter outras visões aí com contraventamento, travamento da estrutura, o fechamento lateral com telha, mas na verdade essa telha também é um contraventamento que já funciona como cobertura e como estrutura. Tá? Ela não é uma telha que você compra, essa aí é uma chapa de aço calculado que a gente dobrou a chapa e soldamos no local. Tá? Foi construído. Vai ter a foto da construção dessa lateral também. Pode passar. Outra visão da estrutura. Aí já fabricando. Eu fabriquei parte da estrutura em Paragominas, levamos no caminhão e depois montamos essa estrutura lá em Dom Eliseu. Então, isso aí já é a estrutura da torre, do painel litúrgico lá das vigas e do painel. Pode ir passando. A gente passando o primer, isso aí já é lá na obra. A gente montou o painel litúrgico no chão. Aí você vê pelo tamanho da pessoa a proporção, né? Então aí nessa imagem você está vendo são os três barcos, né? Os três pescadores. Já consegue ter a visão da rede com os peixes. Já estamos fazendo aí o envelopamento da chapa de aço na estrutura, que a gente fez a estrutura metálica e envelopamos ela todinha em chapa metálica. Então, ela é toda metal. Né? E a montagem do painel, a gente fez ela toda no chão e depois colocamos ela em cima com guindaste. Foi um trabalho bastante minucioso. Eu não estava com um artista plástico lá na obra, eu estava só com pedreiro, serralheiro, eletricista, não tinha nenhum artista plástico. Então, a gente montou esse painel aí, lógico, dá pequenas diferenças, mas tudo isso a gente conseguiu ajeitar lá no local. Os painéis no transporte, alguns empenaram, deu trabalho para desempenar, mas isso faz parte, né? Toda obra a gente tem os desafios, né? E essa obra foi bastante desafiadora, até mesmo por conta do tamanho e do tipo de estrutura, né? Pode passar. Isso aí é dentro, como a gente montou isso aí, como eu falei, foi antes de julho, né? Se eu não me engano, isso aí estava montando, isso era fevereiro, março, então estava na época das chuvas. Então, como a igreja, o interior da igreja não estava a gente não estava ainda trabalhando o interior da igreja, então a gente montou o painel no chão aí do interior da igreja, dentro da igreja. Então, a gente montou, fizemos o gabarito no chão, montamos o painel no chão e depois levamos para o exterior e içamos ele. Pode passar. Isso aí foi na época que a gente estava ajustando os pequenos desencontros aí do painel litúrgico. Isso aí é no interior da igreja antes, né? Esse é o detalhe da largura da viga aí, do lado da pessoa, para ter uma noção. Pode ir passando. Isso aí a gente fazendo uma pintura prévia, né? Depois a gente pintou novamente, isso é só uma pintura de proteção do aço. Isso é a coroa de Nossa Senhora, uma noção aí do lado da minha mãe. Ela visitou a igreja também, na época da construção. Isso aí já começou o processo de içamento das peças. Então, isso aí já está em cima da laje e a gente preparando ali um insert metálico para poder receber a estrutura do painel litúrgico. Pode passar. Então, a gente fazendo a fixação, o içamento da estrutura. Isso aí, no final, ficou com 22 metros de altura. É um trabalho bastante... Isso é até perigoso, né? Porque realmente uma estrutura desse tamanho tem vento, a estrutura metálica ela é muito flexível, a gente não podia subir 100% travada, mas também chegava lá em cima, ela, lógico, sempre dá algumas diferenças,
Então, foi assim, praticamente uns 4 dias aí só de montagem desse painel. Aí você também já vê nas janelas laterais o painel litúrgico que a gente colocou, né, que já vai ser bem similar ao da fachada da igreja. Pode passar, Elias. Isso é mostrando a montagem do painel. Isso aí, a gente seccionou o painel em 2 partes, né? E você vê que a primeira seção de painel logo acima da laje a gente ainda não colocou, exatamente por conta desses pequenos... A estrutura metálica é muito flexível, então não ia conseguir fazer o encaixe certinho. Depois a gente colocou isso aí só com muque mesmo e soldamos no local. Ela já está pronta, esse painel já está pintado. E aí, isso aí foi o içamento da última parte, que foi já era o içamento de Nossa Senhora, e por coincidência, isso daí era 6 horas da tarde. Então, o horário de Nossa Senhora. Então, a gente içando e eu lá embaixo rezando para que tudo desse certo. Então, você está vendo ali os travamentos da estrutura, né, tudo para evitar a deformação na hora do içamento, que a estrutura metálica deforma bastante. Então, essa aí já está no local. Aí você já consegue ver, isso aí é o interior da igreja. Esse é o interior da igreja, a gente já tinha trocado já tinha trocado as telhas aí, a gente tinha trocado as telhas. E, se eu não me engano, as próximas imagens serão do forro, que a gente fez o forro de gesso também, junto com o painel litúrgico lá fora. Você pode passar para ver qual é a próxima imagem? Ah, sim, esse é o forro. Como eu estou respeitando aí a sequência da obra, a gente fez o painel litúrgico, né, junto com o forro de gesso. O forro de gesso aí você pode ver, ele é um forro acústico, tá? Você tem eu mexendo no mouse aqui, você não dá para ver não, né? Não dá não. Mas você vê que tem uma cruz no teto, tá? E a cruz, a gente tem escalonamentos da cruz, como se fossem os raios da cruz, né? Os raios que saem da cruz. Ali, esse escalonamento ajuda na acústica. Em cima desse forro aí, a gente tem a lã de vidro, que também contribuiu bastante com a acústica. O forro de gesso, depois você vai ver, tem uma imagem dele pintado. Eu usei um forro acústico também. Ele tem alguns furos e ele tem furos com um papel tipo um feltro, um tecido tipo um feltro acima dos furos. E isso ajuda bastante na filtragem do CO2, né, esse forro acústico, e também na acústica, né, contribui obviamente com a acústica. Então, essa igreja aí, a acústica dela é bem boa, né? Não tem problema de acústica essa igreja. Apesar de que tem muito vidro, a gente usou granito no chão, são materiais terríveis para a acústica, mas nesse caso aí, com esse forro e também os elementos de madeira que a gente colocou lá dentro, resolvemos o problema da acústica da igreja. Tá? Pode passar. Então, a igreja com... Aí já foi naquela etapa anterior, estou colocando em sequência, mas essa obra aí começou em 2012, essa igreja começou, tá? A reforma. E a gente está reformando, essa imagem é do ano passado, essas imagens aí, é de janeiro, fevereiro, março do ano passado. A gente fazendo o fechamento. Isso aí que você vê no chão são as telhas, que também funcionam como contraventamento. Você consegue ver? A imagem está boa? Está pequena, né? Não, dá para ver sim, Marcelo. Dá para ver. Tá bom. Então, a gente também tem um contraventamento lá na estrutura, e essas telhas também funcionam, além de funcionar, ter a função realmente de fechamento lateral, como telha, e também tem a função de estrutura, tá bom? Então, essa foto aí já foi do ano passado. Já aquelas imagens lá foi em 2014, as primeiras. Então, isso aí a gente fazendo a pintura de chão, que aí ficou um tempo parado,
a estrutura, parte da estrutura enferrujou, então a gente lixou tudinho, removemos todos o ferrugem e repintamos, né? Aplicamos de novo o antiferrugem. Ficou na cor branca, Marcelo, ou não? Como é que é? Essa estrutura ficou branco? Na cor branca? O painel litúrgico é branco, os pilares são marrom, porque a igreja ela tem um tom de terracota, porque a matriz de Nossa Senhora Aparecida é toda de tijolo, né? Porque até o tijolo ele é litúrgico, né? Que nós viemos do barro, além de dar um tijolo natural, tem essa coisa meio clássica, né? Meio nobre também, que fica bastante, dá um aconchego muito grande. Os materiais naturais, como madeira, tijolo, os tecidos naturais, eles dão um aconchego, né, para o ser humano. Então, a igreja vai ser revestida toda, ela ainda não está revestida, nós já compramos o revestimento dela, vai ser de tijolinho. Eu escolhi o tijolinho exatamente não só pela liturgia, né, mas a Basílica de Nossa Senhora de Aparecida é de toda de tijolinho, então para a gente ter essa, como eu tinha falado no início, né, ter essa ligação, né, a matriz é de tijolinho, então estou utilizando o mesmo material que foi utilizado na matriz, então tem esse apelo aí de ser igual ao que está lá executado na origem, né? Mas ela tem cores. A lateral dela foi pintada de azul, que remete ao manto de Nossa Senhora. Foi até uma sugestão de um dos padres, ele quis, né, sugeriu, a gente acatou, pintamos a lateral de azul. Tem uma foto dela pintada também de azul, né, a lateral, que remete ao manto de Maria. Então, isso aí a gente estava fazendo o fechamento lateral. Aí já está a pintura. A pintura foi essa daí, ó. Isso ainda foi na época da pintura. O painel litúrgico, hoje tem uma iluminação de LED, tá? O painel litúrgico ficou branco. O revestimento das paredes vão ser todo tijolinho, como eu falei. A lateral ficou azul, para remeter ao manto de Maria. Pode passar? Então, é a frente da igreja. Hoje ela está desse jeito, tá? Essa é uma foto atual. O padre mandou hoje essa foto. É uma foto atualizada. Então, aí a gente vê o painel litúrgico, tudo aquilo que eu expliquei na maquete. E uma alegria do projetista é essa, né? Quando você faz o projeto e ele sai de acordo com o que você projetou. Só que isso aí é como se fosse, toda obra é como se fosse um filho, né? Se você não ficar do lado, ele sai para o caminho errado. É a mesma coisa a obra. Se você não ficar do lado, vão ter várias pessoas que vão dar outras ideias e não vai sair do seu jeito. Eu realmente estou marcando em cima aí dessa igreja, o padre sabe, estou em cima direto, e a gente vai fazer ela toda de tijolinho, está ficando igualzinho a maquete inicial. Então esse painel aí, com 22 metros de altura, tem esse painel litúrgico, pode dizer aí que é o novo vitral, né, das igrejas. O vitral, hoje em dia, a gente usa só meio em alguns pontos, porque o custo é um pouco elevado, então você não precisa encher a igreja de vitral. O vitral, eu acho que tem uma nobreza, tem que ser usado, tá? Mas em grandes dimensões acaba ficando um pouco oneroso, e nem todas as paróquias têm essa condição. Então, isso aí é uma opção um pouco mais em conta de um vitral, né? E você consegue contar a história no painel litúrgico, né? Esse eu desenhei esse painel à mão livre e passei para o programa, né, que é um programa específico, né? Foi para o CAD, depois o programa específico da mesa de plasma, né? Que esse aí foi cortado em chapas e montado, né? Como você viu aí nas imagens. Então, isso aí funciona hoje como um grande vitral, né? Você pode pintar colorido. Inclusive, a iluminação dele também, eu não sei se eu coloquei alguma imagem dele noturno, que ainda não tem. A gente não fez a iluminação, não. Mas eu já fiz a simulação na maquete. O painel ele tem uma iluminação mais branca, né? E no fundo ela tem a iluminação mais azul.
Porque o que acontece? Os vazados do painel litúrgico vão ficar azul, porém o painel, o desenho vai ficar branco. Isso vai ser essa iluminação à noite, tá? Vamos ver se tem. Passa aí, Luiz, eu não sei, Elias. Não, eu acho que ele não tem, não. Então, essa é a igreja, né? Mais uma vez de como ela está hoje. Isso é o interior da igreja, ela é pintada. Então, você vê, ainda tá só os pontos ali de iluminação, a gente não colocou o lustre ainda. A paginação eu fiz em granito, né? É um piso muito adequado para a igreja, né? Que você consegue polir ele tem grande resistência. Porém, por ele ser muito liso, como porcelanato, ele não é muito bom para acústica, né? Mas aí a gente trabalhou o forro, né? O forro foi bem trabalhado na acústica. Ainda não dá para perceber. Eu acho que nenhuma das imagens vai dar para perceber. Mas pela luz, você percebe que um forro tem um tom diferente do outro. Apesar de ser tudo branco, parece que um é branco gelo, o outro parece que é ser branco neve. Então, ali onde está aparecendo branco gelo, é o forro acústico. Tá? Isso contribui bastante aí para melhorar o som dentro da igreja. Pode passar. Aí você percebe melhor. Os tons de branco, tá vendo? Onde o branco está um pouco mais escuro, ele é o forro acústico. Então, você tem esse caminho, essa bola central está exatamente em cima dessa circunferência no eixo do teto, aí a gente vai pendurar um lustre e temos duas portas ali nessas laterais aí. Pode passar. Esse é o altar, também foi todo com a paginação em granito. O painel do altar, eu ainda não desenhei, eu só fiz um croquis à mão livre ainda, mas quando concluído, ele vai ser com vários tons de madeira, que eu estou no Pará, gosto de madeira, mexo com madeira também, então vai ser um mosaico de madeira, de cores de madeira, aço e pedra, e granito também. A ideia central eu já fiz à mão livre, e agora a gente precisa realmente aí de uma orquestra para a gente me ajudar a executar isso daí. Pode passar. Então, mais uma visão da igreja, né, a maquete. Aqui se vê os tijolinhos já. Sim. Aí, a gente já comprou esses tijolos, aí só comprou antes da pandemia, aí veio essa pandemia, aí fecharam as fábricas, ninguém entregou nada, e até agora não chegou esses tijolos. Mas vai ser esses tons, vai ser exatamente esses tons aí. Eu falei, depois a gente fica muito feliz quando a igreja sai do papel com a ideia mesmo concebida desde o início. Pode passar, Elisa. Antes de você... Esse é outro santuário ou não? Não, pois é. Aí, assim, concluí a igreja lá de Dom Eliseu, então o meu foco principal foi o que eu falei, eu iria focar mais nessa igreja de Dom Eliseu, que é dedicada a Nossa Senhora Aparecida, tá? E aí né, só para finalizar, eu coloquei as imagens de algumas igrejas que estão sendo executadas, algumas que estão em obra e algumas maquetes, né, alguns projetos. Esse aí é uma igreja Nossa Senhora da Conceição, que está, eu não esqueci de aí, mas é Nossa Senhora da Conceição, que vai ser construída aqui no bairro, aqui onde eu moro, aqui em Paragominas, no bairro, aqui no Flamboyant, que ainda está em estudo onde que vai ser construído, tá? Mas o terreno. A igreja tem duas perguntas a respeito da outra igreja. O Anderson pergunta se você já pensou no custo para executar a obra de arte, né? A questão para finalizar. E a irmã Patrícia pergunta se houve a participação de algum artista sacro no desenvolvimento do projeto. Se já foi pensado um tempo para o fundo do presbitério, e se o presbitério está acessível, se está também... outra pessoa perguntando também a questão do presbitério. Eu não tive ajuda de nenhum artista sacro, tá? Não tive... Até que a gente se encontrou lá no seminário, lembra que eu te falei, eu estava até com a intenção de conhecer alguém que faça mosaico, para me ajudar, porque como a minha profissão
projeto, executo obras, né? E eu tenho a ideia, e como essa parte aí do altar é uma coisa muito mais artística. E isso eu estava buscando lá no seminário, né? Junto contigo lá. Eu até comentei contigo. Realmente ainda não tem uma pessoa para fazer esse altar. Quanto ao custo, essa igreja, até que você viu a sequência das obras, só que as obras começaram em 2012 de reforma e a gente está em 2020. Então, quer dizer, só eu estou lá dentro já tem mais de 10 anos, que eu tenho a parte antes do projeto, né, de concepção do projeto, começando depois de uns 2 ou 3 anos, começamos a executar a obra depois do projeto, que foi arrecadando dinheiro e foi executando. Quanto à parte financeira, eu ainda não posso nem responder, né, porque eu também eu presto serviço para a diocese lá. Então, mas isso aí a gente pode conversar. Se qualquer coisa ali, você pega os telefones, se tiver alguém que possa executar isso daí, eu passo lá para o padre e a gente faz isso junto, sem problema. Sim, vou te passar em contato com a irmã Patrícia também, ela que desenvolve e outros. Mas quanto que tem de comprimento o presbitério, a medida do presbitério? A igreja tem... rapaz, eu estou sem um projeto aqui, mas ela tem em torno de 15 metros, 12 metros, se eu não me engano, o presbitério. 12 metros. Grande, Perfeito. pequeno. Eu vou passar, depois a gente abre de novo para as perguntas. Essa é a igreja. Nossa Senhora da Conceição, que vai ser construída aqui no bairro. Esse projeto ainda tem uns 15 anos, mas ainda não saiu do papel. Mas tem apresentei alguns outros. Esse aí é a igreja de São Benedito. Essa daí é São Benedito, está sendo executada, mas eu ainda não tenho foto dela. Mas está sendo executado isso aí também. Também foi uma reforma. Né? Uma reforma. Isso é uma capela a São José, é uma pessoa particular, isso daí é de um condomínio particular, mas é dedicado a São José. A igreja de São Francisco, essa igreja aí está sendo executada, não tem foto dela. Tá, é aqui próximo de casa. Aí você consegue ver, em Assis, aqui eu tenho, no campanário ali, eu tenho o desenho de São Francisco, né, também, eu fiz da mesma forma que o painel litúrgico lá de Dom Eliseu, cortando no aço, né? O tijolo e a pedra, em Assis, as construções de Assis são bastante... eles usam muito esse tipo de material, tijolo e pedra, né? Então, eu resolvi trazer isso para a igreja. A cruz ali, né, a porta é só embaixo, porém a cruz segue até em cima, dando aquela alusão de que a porta que te leva para o céu é estreita, porém, né, aponta para o céu. Junto com já voltando ali para o São Francisco, eu tenho as pombas, né, também ao redor da igreja, em aço, cortado em aço no plasma. O tipo de inclinação do telhado foi para eu trabalhar o telhado acústico, perguntar, mas aqui não tem neve, isso vai escorrer, porque eu botei uma inclinação muito alta. Mas aí eu usei uma telha, você vai conseguir ver na foto, tem umas fotos aí para frente. Eu usei uma telha até da Brasilite, que é a Gravicolor, que ela tem tipo uma areia, assim, falando grosseiramente, bastante leiga, é uma areia colorida colada numa telha galvanizada, né? Que é o mesmo material que se usa, né, em telhas lá da região hoje, né? Então, eu tive também essa ligação com a telha que se usa lá em Assis aqui no Brasil. E só que esse formato também eu aproveitei por causa da acústica, né? Vai ter uma foto, eu acho que a próxima mostra o interior da igreja. Aí, ó, eu usei o formato do forro, do telhado, para fazer o forro da igreja. Esse forro também é um forro acústico, né? A cruz corta, vem desde lá da entrada da igreja até para o altar. Aí tem a cruz de São Damião, que foi a cruz lá que converteu São Francisco. Aí temos de um lado Nossa Senhora, do outro lado o São Francisco. A madeira, que é muito bom para acústica. Aí usei um painel ripado na horizontal, por causa da acústica, e também
aquele tipo de material natural que dá o conforto, o aconchego, né? E nas janelas, na parte de cima, eu estou usando o vitral para contar a história do santo, né? Na área externa, usei o paisagismo, fiz tudo com roseiras, que São Francisco se jogava em cima das roseiras, né, para vencer o pecado da carne, ele se jogava nas roseiras, então toda a igreja remete ao santo, né? Sim. Aonde ele viveu, o que ele fez. Essa é a igreja de São Vicente. Opa. Essa é a igreja de São Vicente de Paulo, está em execução também. Pode passar. Essa é a igreja matriz de Pixuna, do Perpétuo Socorro. Isso aí são vigas protendidas. Isso aí já é uma igreja bem grandinha. Ela já está bem quase concluída. Isso aí foi parte da estrutura, só para você poder botar essa foto, mais poder compreender aí o tipo de estrutura, né? São vigas protendidas. Então, é isso daí. É para concluir, quer fazer as perguntas antes da conclusão? Pode concluir e a gente faz as perguntas. Então, tá bom. Então, assim, a igreja é um sonho que a gente sonha junto, a gente não sonha sozinho, né? Então, aí uma frase aí para fechar essa live, os sonhos nos tiram da inércia, ou seja, você sonha, você vai começar a se movimentar, mas a determinação é que nos faz realizá-los. A distância que separa os sonhos da realidade é do mesmo tamanho da nossa paciência e força de vontade. A maior vitória não é chegando à frente primeiro, né? Mas alcançar a meta após muita luta e força de vontade. E quem projeta igreja, executa igreja, sabe que isso aí é a pura verdade, né? Que você executar uma obra que, como eu tinha falado no início, você viaja, atravessa o continente para visitar uma obra de igreja, né? Que os templos são pontos turísticos, né? São coisas lindo assim o que as pessoas fazem em nome de Deus, né? Nessa expressão através da arquitetura e da engenharia. Então, assim, eu fico muito feliz em poder participar um pouco dessa nova fase das igrejas aí, tá bom? Esses são meus contatos, né? Quem quiser depois entrar em contato e vai passar lá já. Luciano, você está aí ainda? Sim, eu só silenciei aqui para não atrapalhar nada. Mas muito boa, parabéns, apresentação. Eu vou lá. Pronto. Acredito que nós já vamos chegar já quase às 10 horas. Foi muito bom. Nós tivemos participação da irmã Patrícia, de alguns amigos de Marcelo e seus amigos, Luciano. Foi muito bom. Todo mundo está parabenizando. O bom é que a questão da arquitetura sacra envolve, né, como você sabe, nós temos a grande motivação, que é a celebração eucarística e os sacramentos, mas também é o lugar do povo, né? Vale lembrar que a igreja é onde o povo se reúne, então isso que é muito importante. Ao projetar igrejas, vocês pensarem nessa questão. Eu acho que os dois tiveram essas questões, o povo caminhar junto. Eu acredito que perguntas assim, acho que vocês já falaram, né? Tanto a questão do acesso, o Luciano que trouxe uma arquitetura mais voltada para a formação religiosa, que é importante. Eu falo como seminarista, são às vezes 8 anos de estudo no mesmo lugar, então você está na capela todos os dias, tem que ter um lugar de aconchego, um lugar que te faça rezar, um lugar que te ajude a ir até o transcendente. E depois, o Marcelo também trouxe um pouco da arquitetura do Pará, que nós desconhecemos um pouco, como eu falei, né? A gente fica sempre no eixo Rio, São Paulo, Minas Gerais, e Nordeste um pouco, Olinda, Recife, Bahia. Mas foi interessante a proposta de vocês. Vocês têm algumas considerações finais? E
Antes de vocês a consideração, eu queria que vocês dessem uma palavra de motivação para aqueles arquitetos que estão como vocês, fazem naquele ponto de vocês ir para a igreja, para a questão da arquitetura religiosa. Constroem casas, edifícios e comércio, mas querem também dedicar ao edifício religioso. Então, gostaria que vocês, na consideração final de vocês dessem uma palavra para esses arquitetos, engenheiros. Eu penso, posso começar? Pode? Eu penso que toda a arquitetura, todo o trabalho que um arquiteto ou engenheiro é solicitado, o primeiro ponto é conhecer do que se trata, né? A gente sabe disso, a gente aprende na faculdade o uso, a questão do uso, da função e da estética. No caso específico da Igreja Católica, né, da arquitetura religiosa, é legal que, a princípio, seja um arquiteto católico, que tenha o convívio, que conheça e sabe do que se trata, conhece a questão dos símbolos, conhece a questão dos ritos, esteja antenado na questão de tudo que o que remete àquele templo, o que aquele espaço nos proporciona. Então eu penso que assim pode ter de repente, eu vou dar um exemplo assim bem básico. Pode um arquiteto de uma outra religião ele sendo um exímio arquiteto e um arquiteto notoriamente reconhecido, né, de reconhecimento de grande reconhecimento. Pode, até pode, porque ele domina, de repente, a arte ali da arquitetura. Ele domina os materiais, domina a questão dos volumes, né? E isso pode até favorecer o trabalho dele, mas eu acredito que não será completo. Eu acredito que completo é alguém que, porque quando se trata de espiritualidade, se trata de algo sagrado, eu acredito que a pessoa, para chegar num nível de conversa com um padre, com um sacerdote que está solicitando o trabalho dele, ele vai entender com mais propriedade se ele vive aquilo. Então, é uma das coisas que eu penso. Outro ponto é mergulhar no estudo, né? Mergulhar no estudo, dominar a arquitetura, mas também dominar a questão do rito, né? A questão do sagrado, a questão do uso da arquitetura sacra, né? O uso da arquitetura sacra é para elevar, né? Para elevar o fiel, né? Para levar ele para o céu, né? Porque ali é o lugar que ele vai traçar o caminho dele, o encontro dele com Deus, o encontro com o sagrado. Então, toda a arquitetura do espaço religioso tem que favorecer esse encontro, tem que levar esse encontro, né? Então, é uma das coisas assim que para mim é principal em quem busca esse tipo de ramificação dentro de toda a arquitetura, né? O espaço religioso é algo que requer sim dedicação e requer sim um entendimento com profundidade, porque se trata de algo que remete ao espiritual, né? Ao sobrenatural. E nem sempre tudo que é natural vai conseguir de fato traduzir aquilo que se busca no espaço, né? Então, a questão dos materiais são importantes, mas sim a questão da arte sacra, dos símbolos, né? Dos símbolos, os símbolos falam, né? Você mesmo colocou hoje que a catequese de muitos, às vezes, é através da observação, muita gente, às vezes, não entende muito
muita coisa, pessoas muito simples assim, mas ela vê um desenho, ela vê um símbolo, aquilo ajuda ela a crescer na fé, né? Catequiza ela. Então, eu penso que a gente tem que conseguir, através também de dedicação, de estudo, mas também de espiritualidade, para poder conseguir executar aquilo que Deus quer que a gente execute. Bem colocado. Acredito, enquanto você falava do espaço litúrgico, até a irmã vai concordar, muitos não conseguem ter essa... Quando vai projetar o espaço litúrgico ali, presbitério, nós temos que pensar na questão da viabilidade, tem que ser um espaço funcional, onde todos transitam, ninguém fica batendo cabeça, e também a questão de elevação, né, de transcendência, que você colocou bem colocado. E para você, Marcelo? Não, pois é, os novos arquitetos aí que estão querendo entrar nesse ramo aí do projetar a igreja, eu havia comentado, a igreja é uma obra tão fora do quadrado, tão atípica, fora de projetar posto de gasolina, casa, hospital. A igreja, você tem uma liberdade para criar, porém, você tem a liturgia para respeitar. Se o arquiteto for cristão católico, ele vai poder expressar isso com mais facilidade. Né? Não necessariamente que ele tenha que ser católico. Isso vai ajudar bastante. Foi o que o Luciano falou. Se o cara dominar a técnica, ele vai conseguir projetar. Um exemplo, eu acho, é o Niemeyer, né, que não se considerava tanto cristão, mas a Catedral de Brasília é uma liturgia construída, né? Uhum. Mas com certeza, se ele já tivesse a vivência desde a infância, igual eu tenho, o Luciano tem, eu acho que facilita bastante e eu acho importante, porque aí a pessoa faz com uma garra um pouco diferente, né? E, como eu falei, né, jejuar é importante, conhecer a história do santo é importante, e isso é importante, porém, dominar a técnica também é muito importante. Você vê a nossa igreja ali, a técnica foi muito importante. E saber ouvir, né? Os novos arquitetos aí, escuta, ali eu escutei o serralheiro, escutei o pedreiro, escutei o padre, e você é meio que como num tribunal que tem um juiz que pega as informações e depois dá o veredito final, você tem que ser mais ou menos isso. Você tem que escutar todo mundo, mas porém você é o profissional. Você tem que falar assim, não, olha, o certo é isso, o caminho é esse. Aí cabe a vocês decidir o que vocês querem. O certo é isso. Às vezes nem sempre uma obra que tem muita gente opinando, que é uma igreja, né? Você não consegue agradar a todos, né? Como muitas obras, mas você tem que agradar a maioria, mas você tem que agradar primeiro a Deus, ou seja, respeitando a liturgia, tem base litúrgica, então você já tem o seu respaldo. A igreja lá está, só fazer uma propaganda aqui, a igreja lá está vendendo essas canecas aqui de chá com a foto da igreja, para contribuir com a execução da obra. Então, eu não sei se o padre consegue mandar para o Brasil inteiro aí, mas caso vocês queiram ajudar na construção da igreja lá, pode que o padre está vendendo as canecas lá com a imagem da nossa igreja. É isso aí, Luiz. Agradeço aí a Elisa, agradeço aí a participação e o convite aí seu. Muito feliz aí pelo resultado aí da nossa live. Então, eu agradeço vocês dois pela essa contribuição e a gente pôde ver a questão da vocação, né? Ambos são casados, graças a Deus, têm famílias, são católicos, então isso é muito importante e contribuem para embelezar e continuar a transmitir a nossa fé pela arte, pela arquitetura. Então, eu agradeço a vocês. Eu vou editar depois, né? Vou colocar no YouTube, mas eu vou editar. Logo, logo vai estar na mídia. E, então, eu vou agora desligar a transmissão e a gente fica conversando um pouco mais.
Então, eu agradeço vocês dois pela contribuição. Muito obrigado de coração, as minhas orações. E vamos continuar trocando projetos e conversar muito mais. Então, uma boa noite a todos que nos assistiram. E quinta-feira a gente volta com mais live, essa semana, quinta e sexta. Então, uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Elias. Boa noite, Marcelo. Fiquem com Deus, paz e bem. Boa noite, Luciano.